Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. EBD bem pertinho de você. Eu sou o pastor Gastone, superintendente da EBD, das EBDs de nossa IEADAL, e vou ficar com vocês por alguns minutinhos para comentar um pouquinho a lição de número 13, fechamento da nossa lição desse trimestre. Lição 13, datada para 29 de junho de 2025, tem como título Renovação da Esperança. E eu já sugiro a você, querido professor, que faça um resgate das lições que você teve a oportunidade de trabalhar. Ora, às vezes, chamamos um ou outro para trabalhar a lição, e por vezes dividimos ali aquela lição com alguns companheiros, né? E creio eu que você deve ter oportunizado seus alunos também para trazer alguma exposição dentro da temática, né? Então nós tivemos um trimestre abençoado, né, comentado pelo pastor Helenay Cabral, e passando aí por diversas lições. Na lição de número 1, comentamos sobre o verbo que se tornou em carne. E, posteriormente, tivemos aí novo nascimento, verdadeira adoração, Jesus, o pão da vida, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, uma lição de humildade, o caminho, a verdade e a vida, a promessa do Espírito, a intercessão de Jesus pelos discípulos, do julgamento à ressurreição, e agora a renovação da esperança. Então a gente tem aí 13 lições que foram lições abençoadas para o nosso crescimento espiritual. Na lição passada, da crucificação à ressurreição, entendo eu que foi pouco tempo para se trabalhar essa temática, né? E nós teremos oportunidade nessa lição de aproveitar e aprofundar um pouquinho na questão ressurreição. Então os irmãos poderão aí trazer complemento daquilo que ficou ainda da lição passada, né? Na lição anterior, os irmãos perceberam que João, ele foca a sua mensagem centralizando ali em Jerusalém, né? E do capítulo 1 ao capítulo 11 de João, a gente tem praticamente o ministério de Jesus encerrado. E do capítulo 12 até o capítulo 21, a gente tem já o encerramento, o fechamento. Então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e as culminâncias. Tanto é que a palavra culminância ela vai aparecer aqui e acolá na descrição da lição, tá bom? Então a gente vai trabalhar isso. E aí eu sugiro a você que faça com os seus alunos esse resgate, essa recapitulação das lições que foram abordadas, não é? Na superintendência, nós tivemos aí a oportunidade de fazer um slide com as 13 lições, e os irmãos poderão adquirir por meio dos vossos adjuntos da superintendência ou dos vossos dirigentes, tá? Que eu disponibilizei lá no grupo de adjuntos e de dirigentes. Então, vou recolocar para que os irmãos possam fazer esse fechamento, caso na sua escola você tenha data show, algo desse tipo. Mas nada impede que você compartilhe via PDF com os irmãos. É algo que não há problema com direitos autorais, tá bom? É da superintendência e a gente compartilhou para que os irmãos possam usar. Renovação da esperança é algo que a gente precisa, viu? Precisa. Muitas vezes as dificuldades do dia a dia, as provas do dia a dia, fazem com que a gente esteja muito preso a esse plano terrestre. Então tem muita gente que está preocupado aí com a casa, com o carro, com o casamento, e está esquecendo da sua cidadania celestial.
nós somos apenas peregrinos e estrangeiros. Aqui estamos de passagem. Nós temos uma pátria celeste. E na lição de hoje, na lição que os irmãos vão poder comentar com os vossos alunos, a verdade prática nos diz assim: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Quando fala de ápice, fala do ponto mais alto, do cume, fala da culminância. Não é? E aí nós temos como texto áureo da lição: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo de número 26. Não é? E aí a gente tem já um início dessa lição. Então nós vamos começar abordando a expressão paz seja convosco, que para essa geração não compreende o que é ter paz. Vamos prosseguir, depois a gente aborda mais um pouquinho. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, 20, 24 a 31. Então, os irmãos percebem que é uma leitura extensa, complementando a lição anterior, e que, embora não esteja na leitura bíblica em classe, mas nós vamos precisar também do capítulo 21, porque há aqui momentos em que serão apresentados algumas situações posterior ao capítulo 20. Então é interessante, querido professor, que você dê essa lidinha no capítulo 20, capítulo 21. Eu já li, leia de novo, recomendação de Paulo a Timóteo. Lê, persiste em ler. Então, assim, e ainda tem mais, dentro dessa recomendação da persistência em ler, porque fazendo isso, salvaria a si mesmo e aos que o ouvem. Então, recomendação de Paulo a Timóteo é a recomendação para todos nós. Ler novamente, persistir em ler capítulo 20, capítulo 21 de João, e a gente vai trazer uma abordagem bem melhor para os nossos alunos. Queridos, no primeiro ponto da lição, a lição é dividida em 3 tópicos. Não vou nem abordar aqui os objetivos, mas vai aparecer para vocês os objetivos aí em tela. Temos 3 tópicos. O primeiro tópico da lição fala de a aparição de Jesus. E nessa aparição, o nosso comentarista, ele faz uma subdivisão. Primeiro, paz seja convosco, a expressão paz seja convosco, o registro das aparições de Jesus ressurreto e preciosas lições, que aqui é a parte de aplicação. Então a gente tem, dentro de um plano de aula, uma ideia de construção de situação didática. A gente vai do conceitual ao procedimental. E, é claro, tendo a possibilidade, nós entramos no atitudinal, que aqui a gente vê como as aplicações. No terceiro subtópico, a gente já tem preciosas lições que foram apreendidas com isso. Então, temos aqui essa aplicação já. Tópico 2 da lição: a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Olha que plena alegria para a gente ter não é fácil, porque aqui e acolá nós estamos tendo alguns sentimentos que contrariam a alegria, mas isso não interfere, ou pelo menos não deveria interferir na nossa esperança. Por quê? A nossa esperança está na certeza de quem é o nosso Salvador e para onde nós iremos, porque nós temos certeza também do que já aconteceu com ele. Aqui nós teremos essa fundamentação de que a ressurreição
é o elemento principal para gerar nos crentes a esperança. E a gente vai poder trabalhar isso melhor. Dentro dos subtópicos, a gente tem, primeiro, o medo deu lugar à esperança. Segundo subtópico, a tristeza deu lugar à alegria. E o terceiro, esperança e alegria. Que, se possível, vocês podem até conceituar, trazer aí uma conceituação do que é esperança, do que é alegria, desses sentimentos e trazer para os vossos alunos. Eu creio que o tempo não vai permitir tantas abordagens, mas o que vocês puderem fazer, façam, porque a lição ela é muito gostosa e vai trazer aqui uma aplicabilidade enorme. É possível que na sua sala de aula da escola dominical haja alguém aí que esteja precisando desse momento, dessa injeção de alegria, de esperança, de renovação. Então, deixa Deus te usar para poder trabalhar isso. Terceiro e último tópico da lição, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Então, havia convicção, mas às vezes fraquejando, e aqui, fortalecida. Para isso, então, para poder defender esse tópico, o nosso comentarista divide em 3 subtópicos. A primeira, as dúvidas dissipadas. É um termo que a gente utiliza muito na física, principalmente a energia elétrica dissipada, em Física 3. Gosto muito, principalmente quando eu estava em sala de aula, trabalhar o termo de dissipação de calor e outras situações. A ideia aqui trazida de dissipação, ela vem de eliminação. Né? As dúvidas foram dissipadas. Aí o próprio texto vai falar em eliminação, eliminar dúvidas. O sinônimo de dissipar não é somente de eliminar, né? Em sua maioria, de espalhar. E aí, espalhar e eliminar não necessariamente são a mesma coisa. Tá? Então, vocês vão trabalhar aqui a ideia de dissipar a questão aqui das dúvidas, seria eliminá-las, tá bom? Fortalecimento da fé, que é algo que nós vamos precisar. E olha que o nosso comentarista, ele traz uma pequena contribuição aqui, trazendo ainda sobre gnosticismo e ceticismo. Tá? Então, os irmãos vão poder trabalhar isso também. Muito do que trabalhou na lição anterior, do pastor Ezequiel Soares, sobre gnosticismo e ceticismo, mas aqui não necessariamente defendendo a fé cristã, mas fortalecendo-a. E aí seria um ponto para vocês abordarem. Também não dá para mergulhar muito, porque o tempo não será suficiente. Mas, se vocês conseguirem chegar no terceiro tópico, não vai ter tanto tempo para abordar aqui, porque ainda tem fortalecimento da esperança. Não é? E eu gosto muito de trabalhar no fortalecimento da esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 14. Eu gosto de fazer um texto maior, principalmente quando a gente vai fazer alguma cerimônia fúnebre. Né? Então, trabalhar ali a esperança dos crentes. De forma geral, trouxemos aí a visão da lição e agora nos permita trazer algumas abordagens nesses alguns minutinhos que ainda temos. Então, primeira abordagem sobre paz seja convosco. Essa expressão, e a gente vai ter uma diferenciação. Nós pentecostais gostam muito da expressão paz do Senhor. Já outros que não são pentecostais, mas são crentes em Jesus, gostam de graça e paz. Né? Então, a gente tem uma ideia daquilo que pode passar para os irmãos, né? Principalmente porque a graça ela foi muito defendida pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, e aí muitas igrejas
somente reformadas, utilizaram e utilizam essa expressão graça e paz na saudação. Já nós pentecostais, em sua maioria, usamos a paz do Senhor Jesus, né? A paz do Senhor. Independente de quem saude com paz ou graça e paz, a paz está presente, né? E ela vem justamente dessa expressão de Jesus saudando os seus discípulos, né? Paz seja convosco. Não vai dar para trabalhar aqui a ideia da paz no grego, da paz no hebraico, mas você pode pelo menos trazer aí para os vossos alunos essa diferenciação, né? De shalom, paz, que não significa somente ausência de guerra, mas saúde, não saúde apenas saúde física, né? Mas a saúde física, emocional e espiritual. Então você pode trazer esses complementos e vai enriquecer muito a sua aula. Mas que paz, né? É algo que o mundo não entende, né? Muitas vezes estamos cheios de conflitos, estamos cheios de dificuldades, mas estamos em paz. E aí eu já gostaria de trazer uma informação para os irmãos. Minha filha está hospitalizada e interessante que a gente, essa semana, conversando, ela disse: pai, eu estou sentindo muitas dores, mas eu estou em paz. E aí, rapaz, é algo que é interessante, né? Porque a paz que Jesus dá, ela não está associada aos momentos de alegria, aos risos que a gente dá numa festinha, às gargalhadas que quando está indo tomar um banho de mar, ou está indo tomar um banho de piscina, ou está indo, né, foi convidado a ir para uma churrascaria, confraternização, isso, aquilo. Muitas vezes a gente está com a boca cheia de comida e o coração está aflito. Porque a paz não está associada a esses momentos de alegria. A lição, ela vai trazer para a gente esse momento de alegria e a esperança por estar em paz com Cristo, em paz com Deus. Mas que não necessariamente para ter paz eu preciso estar alegre, né? Então são coisas distintas, por isso que é interessante que você traga não só o conceito, mas questões práticas abordando essa paz de Cristo. A introdução da lição, voltando só um pouquinho, ela vai trazer justamente isso, a palavra que a define esperança para a nossa aula como um todo, né? E isso está associado à ressurreição de Cristo. O povo estava sem esperança, né? E são palavras aqui que são pertinentes para que a gente utilize, que os discípulos estavam tristes, estavam frustrados, estavam desesperançados, né? E aí a ressurreição, o aparecimento de Jesus faz isso, né? Faz a renovação da esperança, né? E a palavra renovação você pode utilizar, assim como trabalhou em ressurreição, né? O significado do prefixo ré, você pode trabalhar aqui novamente. Ré, de novo, então renovado. Então, ter essa esperança novamente, tá? Nova de novo. Então, aqui a gente tem, né, nesse primeiro tópico, o aparecimento de Jesus, sepulcro vazio e os discípulos receosos. Jesus aparece e diz: paz seja convosco. É interessante que essa expressão, ela é cheia de significados. E eu tive a oportunidade de evangelizar uma pessoa que estava aflita e pus a mão no peito dela e disse: receba a paz de Deus. Não precisou de muita coisa, apenas de coração trazer para aquela pessoa a expressão: receba a paz de Deus. Coração que estava muito acelerado, e a gente chama isso de taquicardia, né? Foi retornando aos poucos e a pessoa se acalmou. Então, por vezes, é interessante saber que a paz de Deus, ela é suficiente. E quando a gente está aflito por alguma coisa, quer resolver logo aquela aflição.
Então, quem está desempregado quer o emprego, quem está doente quer a cura, quem está endividado quer o dinheiro. Nós buscamos essas soluções que são, vamos dizer, transitórias, passageiras, mas a permanente é a paz que excede todo o entendimento e que só Jesus pode nos dar. Meu tempo já esgotou, então permitam só concluir aqui com o tópico 2 e passando ligeiramente no tópico 3. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. E aí, nesse momento, o medo dá lugar à tristeza, a tristeza, na sequência, o medo deu lugar à esperança, perdão, a tristeza deu lugar à alegria. E aqui a gente vai poder trabalhar, nesse tópico 2, essa transformação. Tá? No tópico 2, os irmãos podem já aproveitar uma sequência aqui do tópico 1, onde trabalhou os discípulos no caminho de Emaús. Olha, no tópico 1, registro das aparições de Jesus ressurreto, nosso comentarista nos traz 10 ocasiões. Dentre elas, nós temos a quarta ocasião, que Jesus aparece para os seus discípulos no caminho de Emaús ao anoitecer. Né? Então, estavam caminhando e já perto do anoitecer, é claro, essa colocação. E aí, vocês podem trazer essa ideia dos discípulos sendo confortados pelo Mestre, recebendo a paz do Mestre, né? E ampliando, né? Ampliando, porque vocês vão estar novamente no tópico 2, abordando sobre os discípulos no caminho de Emaús. E são 3 aqui os sentimentos, né? Esperança, medo, frustração. Tá? Então eu coloco para vocês aí o significado de cada uma, mas é interessante que vocês possam abordar bem mais sobre esses sentimentos que batem a nossa porta. Tá? Eu falo como psicopedagogo, é interessante que a gente só consegue ficar frustrado se tiver alguma expectativa. Se a gente não faz expectativas, a gente não confia, a gente não fica... Olha, é uma coisa, uma vez um certo obreiro disse para mim, eu não fico frustrado com ninguém. Eu não fico decepcionado com ninguém. Isso me assustou, porque é natural que a gente tenha uma expectativa em alguém, a gente invista em alguém, a gente espere algo de alguém. E quando esse esperar não vem, bate a frustração. Então, os discípulos esperavam algo. Não era o que eles queriam, mas esperavam algo. Por isso, frustração. E quando aquela coragem, o desbravar está frustrado também, vem outro sentimento, que é o medo, e que faz parte de cada um de nós, ter medo de alguma coisa. Tá? Então, vocês poderão trabalhar, poderão ampliar aqui a discussão, tá bom? Mas que estavam com medo? Sim, porque esperavam um Jesus revolucionário, pelo menos grande parte dos discípulos esperavam um rei diferente. Mas o nosso rei dos reis, não era rei ali para a Judéia. Né? Ele era rei dos reis, todo mundo. A tristeza deu lugar à alegria, e aqui os discípulos se alegram ao ver o Senhor, e ele trabalha isso com seus discípulos. Por fim, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Eu tinha comentado com vocês sobre a ideia da palavra dissipada. Aqui vocês vão precisar trabalhar de forma a eliminar. Né? Então, havia dúvidas. Aqui quem aparece é Tomé, e por vezes, né, Tomé aparece como o incrédulo, né? E já cai para a gente a forma pejorativa, quando alguém faz um questionamento, a gente diz para essa pessoa, rapaz, tu é um Tomé, não está crente. Mas é necessário analisar também a conjuntura da situação e entender que ele precisava tirar todas as dúvidas. Ele precisava.
Pode ser que você, que eu, estando no lugar dele, fosse até pior. Né? Não só descrente, né? Cético, como vai aparecer aqui. Né? São termos utilizados aqui que os irmãos poderão trabalhar. No subtópico 2, fortalecendo a fé, ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, né? Hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Pode ser que a gente estivesse nessa situação também. Tá? Então, o Tomé, ele faz aí as suas perguntas porque precisava tirar as suas dúvidas. E é interessante que nós, se tivermos algumas dúvidas, façamos as perguntas ao Senhor, porque Ele é quem está aqui para nos esclarecer. A sua palavra é revelada, trazer esclarecimentos. E por fim, meus amados irmãos, fortalecimento da esperança. Como eu disse aos irmãos, são citados aqui Atos 24, 15, 1 Coríntios 15, 12 a 14 e 1 Tessalonicenses 4, 14. Eu gosto desse texto porque nos cultos, cerimônias fúnebres, eu trago esse texto. A última que fiz não foi baseada nele, mas trago a ideia de termos esperança. E a nossa esperança e aí permitam ler o texto que a gente fecha, um breve comentário desta lição. Né? Primeira carta de Paulo aos aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E isso nos fala de esperança. Os tessalonicenses, eles não tinham esse conhecimento. E o apóstolo Paulo começa justamente no verso 13, dizendo: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, dos que faleceram, que aguardam o arrebatamento da igreja, para que não fiquem tristes, tristeza, o contrário de alegria, como os demais, que não têm esperança. Como os demais, não é o caso de nós. Nós temos esperança. Por que nós temos esperança? Porque cremos que Jesus Cristo, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu e ressuscitou e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Querido professor, que Deus te abençoe e te use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Parabéns por mais um trimestre concluído e eu quero aqui agradecer ao nosso presidente e aos pastores que, por esse trimestre, nos deram a oportunidade de trazer um pouquinho do seu conhecimento para ampliar o vosso capital cultural. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.